esse usuário já existe. Podemos colocar nossas mensagens aqui em português sem problema algum, tá? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre CRUD com Node.js utilizando o PostgreSQL. Anteriormente eu fiz um vídeo sobre CRUD utilizando o MongoDB com o Node.js e nos comentários desse vídeo me solicitaram para fazer um vídeo fazendo um CRUD utilizando dessa vez o PostgreSQL, que é um banco relacional. E é isso que nós vamos trazer. Se você tiver interesse em ver o vídeo de CRUD com MongoDB, tem algum lugar desse vídeo aqui que vai ter o link para você direto para esse vídeo e assistir também, beleza? Então a gente começa a ver depois da vinheta. Eu já estou com o meu computador aberto aqui e a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no repositório, na nossa organização dev2dev.br e achar aqui o Node.js base JavaScript. Esse aqui é um projetinho que eu inicializei, já configurei o Express, já configurei o Nodemon, que é para rodar o nosso servidor. Então, clonando esse projeto aqui, você vai ter uma base para começar, sem precisar fazer todas as configurações iniciais, tá? É claro que eu vou dar uma explicadinha o que ele está fazendo. Então, clicando aqui em Code e clonando como um SSH, eu vou colar esse clone aqui, tá? Git clone, né, dentro da pasta que eu quero e colo esse link. Ele vai fazer o clone para mim aqui. E eu vou entrar aqui no CD Node.js, Base JavaScript e vou abrir ele aqui no meu Visual Studio Code, tá? Ok, já estamos aqui com o Visual Studio Code aberto. Deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Nós temos três arquivos, um chamado server, um routes e um app, tá? Esse app, ele pega o Express e cria uma nova instância do Express, né? E cria também aqui um arquivo de routes, um roteador, né? Que vai ter as nossas rotas do Express. Então ele cria aqui uma nova instância de router e fala que a nossa rota chamada /health vai existir e ela vai tornar uma mensagem chamada server on. Ele exporta daqui para que eu possa utilizar aqui no meu app.js, mostrando que eu vou utilizar o sistema de rotas que está dentro do arquivo routes.js, tá? E eu digo que a comunicação aqui dentro do nosso projeto vai ser baseada em JSON, tá? Depois que eu faço essas configurações no app, eu exporto ele aqui e aqui no meu servidor eu importo esse app e dou um listen, que é para deixar ele online, né? Deixar ele disponível na porta 3331. Eu coloquei a 3331 porque as outras portas aqui estão ocupadas com outros projetos, mas geralmente o pessoal coloca ou a porta 3000 ou a porta 3333. Eu não sei se minha porta 3333 está ocupada e a gente já vai identificar isso aí, tá? Aqui em package.json a gente tem um script chamado start, que roda node src server, e o dev que chama nodemon src server js, tá? Então, para a gente ter acesso a rodar esses comandos, a gente precisa instalar todas as dependências, utilizando aqui o comando npm install. Ele vai instalar todas as dependências, que na verdade não são muitas. Basicamente nós temos aqui o Express e o Nodemon, né? E as outras dependências do próprio Node.js e as subdependências que esses pacotes necessitam, tá? Tendo feito isso, eu posso rodar aqui o npm run dev. Se ele rodar aqui a aplicação e te der um retorno server is on, beleza, já está funcionando. Para você confirmar que está rodando mesmo, você faz um localhost 3000/health, né? Deixa eu ver. 3333 na verdade, né? 3333/health. Isso. Se ele te devolver algo assim, ou mesmo te devolver um pouquinho diferente, por exemplo, vou abrir no Google Chrome aqui. Se ele te devolver algo nesse sentido, quer dizer que está rodando a sua aplicação. Beleza? Bom, o que nós vamos utilizar aqui para escrever os nossos códigos? Nós vamos utilizar um ORM, que é o Sequelize, e para conectar com esse banco de dados também, né? Aqui eu tenho o Deliver, e você vai precisar ter instalado no seu computador aí o Postgres, né? Você precisa instalar o PostgreSQL. Então, deixa eu voltar no navegador e digitar aqui PostgreSQL download. Ele vai te dar aí algum link, né? Por exemplo, aqui, ó, postgres.org. Deixa eu abrir aqui. Olha esse link aqui. E ele vai ter várias versões aí do seu PostgreSQL. Para Linux, para macOS, para Windows. Para Windows é bem tranquilo de fazer, ele vai te dar um instalador, tá? Você vai clicar, baixar esse instalador e executar essa instalação tranquilamente, ó. Tá vendo? Ele vai te dar aqui o instalador
Olha só. Depois é só next, next, next e tranquilamente, né? Uma outra alternativa que tem aqui, que é para a gente criar um banco de dados online, seria aqui o nosso Elephant SQL. Ele cria um banco de dados gratuito para você, tá? Você vem aqui em Login, pode fazer o seu cadastro aí com algum e-mail seu, é gratuito isso aqui, tá? Sign in with Google, por exemplo. Eu vou entrar com um e-mail que eu tenho aqui. Pode... Não vou aceitar esse consentimento aqui, vou fazer um sign up. Tá? Vou colocar aqui dev to dev. Isso aqui é uma possibilidade de você utilizar, tá? Deixa eu ver. Não precisa dessa opção. Perfeito. Está criando aqui, né? Posso criar uma nova instância, que é um novo banco de dados. Eu vou chamar aqui de DB Postgres YouTube. Deixa do jeito que está aqui, que é o plano free. Selecionar a região. Coloca São Paulo mesmo, review. Qualquer coisa aqui, create instance. Ele vai criar uma instância e vai te dar um banco de dados para você utilizar, tá? Confesso que eu não testei fazer com o Elephant SQL, com as configurações que eu tenho aqui, mas a gente pode testar daqui a pouquinho, tá? Beleza, deixa isso aqui por enquanto, vamos fazer com o nosso próprio Postgres aqui local, tá? Uma outra coisa que eu vou deixar aberta aqui é o próprio Sequelize.org, tá? A gente vai utilizar algumas coisas dele aqui, algumas outras coisas eu já deixei preparado para a gente ver juntos, mas algumas coisas a gente pode consultar aqui também. Vamos começar fazendo a instalação do Sequelize, tá? Então eu vou fazer aqui o npm install -save Sequelize. Vou abrir aqui o meu terminal. Ele vai instalar aqui pra gente. Instalou. Ele também disse que se eu for utilizar o Postgres, eu tenho que instalar essas extensões aqui, ó, o PG e o PG HStore, tá? Então eu copiei e vou fazer essa instalação. São duas dependências ali, ó, PG e PG HStore. Lembrando que a gente já instalou o Postgres, ou melhor, o Sequelize, né? A gente também tem a possibilidade, deixa eu ver se ele me mostra aqui, de instalar o Sequelize CLI. A gente vai precisar dele. Sequelize CLI. Deixa eu ver aqui. Ó, instala o Sequelize CLI. É uma linha de comando que ajuda a gente a configurar a nossa aplicação, né? A gente consegue gerar models, gerar migrations, fazer tudo muito mais automático. E isso é bem interessante da gente fazer, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Maravilha. Aqui a gente pode fazer um npm run dev. A gente vai ter que mudar bastante coisa, tá? Mas por enquanto a gente vai trabalhando dessa maneira aí. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o meu terminal e a gente vai rodar um comando aqui. Depois a gente vai deletar essas informações, porque a gente vai precisar configurar aonde vai ficar localizado essas pastas, tá? Já você vai entender, fica tranquilo. Vamos lá na nossa documentação e ele fala o seguinte: para você começar um novo projeto, você roda esse comando aqui, ó, npx sequelize CLI init, que ele vai inicializar o lugar onde vai ficar a configuração, os models, onde vai ficar as migrations e onde vai ficar os seeders, né? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida sobre esses conteúdos, deixem aqui nos comentários o que é model, o que é migration, o que é seeds, e a gente vai criando vídeos para ajudar vocês aí, tá? Então eu vou copiar esse comando, ele vai inicializar, ele vai fazer um get started, né? Vai criar um projeto base para nós aqui, utilizando as configurações. Só que a gente não vai poder utilizar ainda, tá? Só para a gente testar aqui. Quando a gente rodar isso aqui, ó, nota que ele criou uma pasta chamada config, com um arquivo chamado config.json dentro, né? A gente vai ter que modificar isso aqui, depois a gente muda, tá? Uma pasta chamada migrations e uma pasta chamada models, né? Só que essas pastas aqui eu não quero e uma outra pasta chamada seeds, tá? Só que eu não quero que essas pastas fiquem fora do meu projeto, eu quero que elas fiquem dentro da pasta src. Como é que eu faço para isso acontecer? Primeiro eu vou deletar as pastas que foram criadas automaticamente, tá? E aqui a gente vai criar um arquivo aqui na nossa rota raiz, ou melhor, na nossa raiz do projeto, chamado .sequelize.rc, que são configurações que o Sequelize vai entender para onde a gente quer posicionar os nossos arquivos, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um console path igual a require path
tá? Que é um cara que a gente vai utilizar para navegar entre as pastas, tá? É uma maneira de a gente fazer navegação, mostrar onde que vai estar as pastas especificamente. E aqui eu vou fazer um module.export igual e abro um objeto. E aqui eu vou dizer aonde que vai ficar cada uma das pastas. Por exemplo, a pasta de config vai ficar onde? Dentro de path.resolve. E onde que fica isso aqui? Dentro de src. Depois, dentro de src eu vou ter uma pasta chamada config. E dentro de config eu vou ter um arquivo chamado database.js. Tá? Maravilha. Nós vamos ter aqui também o models. Aqui vai ser entre aspas, tá? Porque é duas palavras aqui separadas por esse hífen, né? Models path, que é o caminho do nosso model. E aqui eu ponho path.resolve, passando o src. E aqui nós vamos ter uma pastinha chamada models, tá? Maravilha. Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui é uma pastinha de migrations. Migrations, traço path, path.resolve, src. Depois aqui a gente vai passar database. E aqui a gente coloca uma outra chamada migration, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho. Não dá para diminuir, né? Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou aumentar a letra para a gente poder dar um pouco mais de zoom aqui, tá? Aí, ó. E agora a letra fica grande, mas a parte estrutural do VS Code fica de um tamanho normal, né? Bom, beleza. Então o que a gente está falando? A gente vai ter pasta para migrations, para models. Se a gente quisesse colocar o para seeds, a gente também faria aqui, ó. Eu acho que é seeds path, seria path.resolve. A gente não vai utilizar aqui, mas vamos colocar lá, tá? E eu colocaria aqui seeds. Maravilha. Então são essas configurações aqui. Agora, a hora que eu rodar esse comando npx sequelize cli -init, inclusive vou rodar aqui no meu terminal para vocês verem com uma fonte maior. Olha só. Então vamos ver o que aconteceu. Seeds path. Na verdade, eu acho que é seeders path, tá? Então é seeders path. E aqui vai ser seeders, tá? Vamos rodar o comando lá novamente. Ó, ele rodou, não deu nenhum tipo de erro, né? Se a gente olhar aqui agora no nosso Visual Studio Code, dentro de src, olha só, ele criou pra gente aqui a pastinha config com o nosso arquivo database.js. Criou aqui também models index.js. Criou aqui os seeders, né? Então, basicamente, a gente tem as nossas configurações aí, ó. A gente definiu onde ia ficar a configuração, models, migrations, cadê o migrations? Ele não criou migration. Database migrations, tá? E os seeders estão aqui também. Então, ele criou todas as configurações para nós. Só que a gente precisa mexer em algumas coisas aqui agora, né? Porque as configurações que ele criou não vão servir tanto para a gente aqui 100%, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou fechar tudo isso aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em config e vou fazer um module.export, que eu preciso exportar essas configurações, e eu estou utilizando aqui o Preader para formatar os meus arquivos, né? Que é uma extensão chamada Preader. Essa extensão aqui, ó, Preader Code Formatter, tá? Eu instalei ela e depois eu cliquei nos arquivos e colocou aqui, ó, formatar com. Aí eu seleciono o Preader, que ele faz essa formatação automática aqui para mim. Inclusive, ele removeu as aspas, né, do JSON, né? Só que eu não quero separar aqui por development, ou por teste, ou por production. Eu vou deixar uma configuração só, tá? No nosso caso aqui, a gente não vai precisar disso aqui. Então, eu vou deixar dessa maneira aqui, ó. Username vai chamar-se Postgres. Password vai chamar-se Postgres. Database eu vou chamar de Postgres também. Na verdade, vai ser Postgres-YouTube, tá? O host vai ser esse aqui mesmo, que é o localhost, né? E aqui o dialeto vai ser o Postgres também, né? Se eu abrir aqui o meu Debeaver, eu já estou com um projetinho criado aqui, mas vamos fazer do zero aqui também. Deixa eu dar... Aqui eu estou com várias configurações, várias conexões, tá? Se você quiser, deixa eu deletar essa conexão para a gente fazer juntos aqui. Então você vai clicar aqui, ó, nesse software chamado Debeaver, que você pode fazer o download aqui também, ó. Debeaver. Basicamente ele serve para a gente gerenciar banco de dados, né? A gente consegue ver as tabelas, manipular, escrever query e tudo mais.
Você pode fazer instalação para Windows, para macOS e para Linux. É muito fácil de fazer essa instalação. Mas basicamente eu vou criar aqui uma nova conexão. Vou falar que é do tipo PostgreSQL. Lembrando que isso aqui só serve para a gente visualizar as nossas informações, tá? O Postgres não vai rodar aqui dentro do TheBeaver. O Postgres já está instalado na sua máquina, ele tem que estar disponível, tá? Então, o host vai ser localhost, a porta 5432. A database, aqui a gente pode deixar vazio. O username Postgres e a senha Postgres. Geralmente, a senha é Postgres, tá? Se você testar com senha Postgres não dá certo na instalação local, tenta sem senha, que às vezes ele vem por padrão sem senha, tá? Vamos testar essa conexão, ok? Finish. Ele criou aqui para mim, né? E eu vou criar uma nova database que chama-se Postgres YouTube. Tá aqui o meu banco de dados, tá? Então tá aqui, ó. Os esquemas public table, não tem nenhum tipo de tabela aqui, ó. Tá vazio, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente já fez essa configuração, Postgres, e vamos fechar aqui por enquanto. E agora a gente pode utilizar o nosso querido SQLite CLI para criar os nossos models, criar as nossas migrations. As migrations são uma maneira de a gente controlar como que está configurado o nosso banco de dados, né? Se uma tabela tem tais campos, se em algum momento ela sofreu uma alteração. Se vocês tiverem interesse em saber, perguntem aí nos comentários para a gente criar um vídeo explicando sobre migrations. Mas basicamente eu vou criar uma migration aqui. Vou lá na minha documentação do SQLite e vou achar aqui migrations. Ele diz que eu posso utilizar, deixa eu ver aqui, esse comando para gerar uma nova migration, tá? Ó, vou copiar esse comando aqui. Vou lá no meu querido terminal e vou colar esse comando. Então o comando é npx SQLite CLI, que é o linha de comando para gerar essa migration, né? Eu chamo de model. Opa, aqui é model. Eu preciso gerar uma migration, meu amigo. Deixa eu ver. Será que ele já cria automaticamente? Perfeito. Ó. Quando eu crio aqui o model generate, ele já deve criar para mim a minha migration, tá? Menos name, que vai ser o nome da minha tabela, vai ser user, né? Eu poderia pôr aqui products, por compras, qualquer coisa, né? Talvez, sei lá, qualquer informação, qualquer nome de tabela você pode pôr aqui. Me fugiu os nomes aqui. Mas esse menos name serve para a gente determinar o nome da nossa coluna, da nossa tabela, tá? Depois, menos atributos, que são os atributos que a gente quer. Por exemplo, eu vou chamar aqui de name, que vai ser do tipo string, string. E aqui, age vai ser um integer. Na verdade, eu vou deixar aqui name e e-mail somente, tá? Para a gente não misturar tanta coisa aqui. Então, eu vou ter nome e e-mail nessa tabela, tá? E olha que interessante. Eu vou deixar ele aqui lado a lado com o meu Visual Studio Code para vocês verem as coisas acontecendo automaticamente, tá? A hora que eu digitar esse comando aqui, olha só, ele criou automaticamente aqui um arquivo chamado user, tá? Com essas configurações aqui, ó. E aqui dentro de index, a gente vai ter que referenciar depois esse model aí, né? Ver algumas configurações se precisar. Dentro de database ele criou aqui uma migration, olha só. Dentro de database ele criou uma migration com esse nome gigante aqui. E tem uma tabela chamada usuário, tem um ID, um nome, um e-mail. E essas duas colunas aqui ele cria automaticamente, tá? Então ele faz a configuração tudo tranquilo pra gente, sem problema algum. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode simplesmente rodar aqui um npx SQLite-CLI db migrate. E olha, se tiver tudo certo, olha a mágica que vai acontecer. Olha só, foi feito o load da configuração e a migration foi rodada. Se a gente for lá no TheBeaver, lembrem que não tinha nenhum tipo de tabela, né? Agora se eu der um refresh e abrir aqui agora, já temos aqui a nossa tabela de usuário com name e e-mail. Então, automaticamente ele criou para a gente, né? Eu vou fazer um teste aqui rapidamente com aquele banco de dados que a gente criou lá no nosso Elephant SQL. Porque talvez você não tenha familiaridade para criar o seu banco de dados aí local. E isso aqui vai te ajudar bastante, tá? Não garanto que vai funcionar porque eu nunca testei. Mas a gente vai testar aqui agora juntos.
Basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma conexão aqui com aquele banco de dados que eu criei lá, tá? Então, conexão, PostgreSQL, eu vou conectar utilizando essas informações, o host é esse código aqui até o .com, vem aqui, coloco no host, tá? Muito cuidado para não criar espaço em branco e depois ele dá erro, tá? O user e a database é esse nome aqui, então eu vou colocar aqui, ó, database username, e a senha é essa daqui, ó. Eu vou copiar essa senha aqui. Vou testar a conexão. Opa, conectou. Finish. Se a gente abrir aqui, ó, ele vai demorar um pouquinho, porque é um banco de dados remoto, né? E é um banco de dados gratuito também. Se a gente ver, ó, o public também não tem nenhum tipo de tabela, né? Vamos testar para ver se vai funcionar a gente utilizar um banco de dados externo, que aí talvez facilite você trabalhar aí nesse projetinho nosso, né? Eu vou copiar aqui o server. Esse server, a gente vai lá em config, database, e aqui a gente vai colocar em host. Tá? Username e password. A gente vai copiar aqui o username e o database, né, que é o mesmo nome, vocês podem ver. Então, username e database. E o password a gente vai copiar lá também, tá? Também existe maneiras de você proteger essas credenciais aqui. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso, também deixe nos comentários aí que a gente vai postar mais vídeos sobre isso. E agora o que acontece? Teoricamente, o meu servidor vai se conectar nesse banco de dados. Então, quando eu rodar aqui o nosso npx Sequelize CLI DB Migration, ele vai enviar essas informações lá para o banco de dados lá. Vamos testar para ver se vai funcionar. Olha só, parece que sim. Vamos testar aqui agora. Se der certo essa configuração aqui, eu vou trabalhar com esse banco de dados à distância só para você ver se depois a gente alterna entre um e outro. Se eu der um refresh aqui, olha só, já foi criado também a tabela lá naquele banco de dados. E é legal esse banco de dados porque ele é um banco de dados gratuito e você pode trabalhar ele em projetos de teste, beleza? Então deu certo aquela mesma configuração. Vamos começar a criar o nosso projeto aí, então, né? Então a gente já fez a configuração, já criou o nosso migration. Se a gente entrar aqui em model user, olha só, ele já criou o nosso model todo aqui, tá? Já fez a inicialização dele, colocou nome e e-mail, o ID é gerado de forma automática. O Sequelize trabalha certinho para você não precisar se preocupar em fazer muitas configurações ali, tá? O que a gente vai fazer aqui agora, então? Nós vamos criar os nossos controladores, né? Que vai ser aonde a gente vai fazer a vinculação da requisição que o usuário vai fazer para uma função, uma classe que vai executar validações, verificar se um usuário já existe antes de criar, criar lógica para criar um novo usuário no banco de dados, tá? Então a gente cria uma pastinha chamada controllers e aqui dentro eu vou chamar um arquivo chamado usercontroller.js, tá? Esse vai ser o nome do meu arquivo. Eu vou criar ele no formato class userController. E aqui já vou fazer um module.export igual a new user controller. Tá? Já estou criando, já estou exportando uma nova instância criada. Aqui, olha que interessante. Eu vou pegar de dentro de models raiz, tá? Não o arquivo user, porque ele vincula tudo automaticamente, né? Aqui nesse arquivo index.js, todos os models que criarem aqui dentro dessa pasta models vão ficar vinculados. Então, com o nome que a gente criou, que é user, a gente vai conseguir trabalhar com ele aqui, tá? Dentro dessa classe, eu vou criar um método assim chamado store, que é para a gente armazenar um novo usuário no banco de dados, tá? Esse método vai receber aqui um req_res. Por que ele recebe um req_res? Lá nas nossas rotas, o Express automaticamente injeta esse req_res para cada uma da função ou do método que a gente passar aqui, né? A gente vai passar esse user controller store como um parâmetro do nosso routes.post, por exemplo. E aí ele vai injetar automaticamente esse req_res dado ao Express dentro do nosso controller, tá? Vamos continuar. Então o que eu vou fazer a primeira coisa aqui? Eu quero pegar as informações de dentro do meu body da requisição, dentro do corpo da minha requisição, que vai ser enviado mediante a requisição. Eu vou pegar aqui, de dentro de req.body, o seguinte, eu vou mandar name e e-mail. São essas duas informações que eu vou mandar, tá?
Eu vou verificar se esse usuário existe. Const user already exists igual a user.find1 e passo aqui o e-mail. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse model e vai utilizar um método do próprio SQLite para encontrar um usuário baseado no e-mail que foi passado como parâmetro. É muito legal isso, tá? E vou fazer o seguinte: if user already exists, se eu tentar criar um usuário com o mesmo e-mail, eu tenho que dar um retorno de erro. Não posso criar dois usuários com o mesmo e-mail. Então, dá um return has.status 400.json e aqui eu coloco um message user already exists. Ou então, esse usuário já existe. Podemos colocar nossas mensagens aqui em português sem problema algum, tá? O que mais que eu vou fazer aqui? Vou fazer a seguinte validação. Se não tiver name ou não tiver e-mail, eu vou dar uma outra mensagem de erro, tá? Vou colocar aqui. Name e e-mail são obrigatórios. Tá? Maravilha. Se tiver e-mail e nome, quer dizer que ele está passando os parâmetros corretos. Então eu vou criar aqui um const created user igual a await user. Inclusive aqui também tem um await, tá? Aqui é uma função que é assíncrona, né? User.create e aqui eu vou passar o quê? O meu name e o meu e-mail. Notem que eu preciso passar aqui o mesmo nome que tem aqui no user, né? No model, name e e-mail. Se eu passar aqui assim, name, ele não vai identificar isso aqui, tá? Então a gente precisa ter o mesmo nome. Aqui basicamente eu estou fazendo como se fosse isso aqui, ó. O nome do meu model vai receber esse nome aqui e o e-mail do meu model vai receber esse e-mail aqui. Como eles têm o mesmo valor, chave e valor, o JavaScript permite que eu faça isso aqui, ó. Tá? E agora eu simplesmente dou um return has.status 200.json e passo aqui o meu created user. Se tudo der certo, isso aqui vai funcionar. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou criar uma outra rota, routes.post para /users. E aqui eu vou fazer o meu user controller, que ainda não foi importado aqui. Eu vou importar aqui agora. Const user controller igual a require ponto barra controllers barra user controller. E agora eu faço user controller ponto store, que é o meu método de dentro de user controller, né? Se tudo der certo, eu posso utilizar o meu Insomnia, que é um outro software aí que você pode instalar, tá? É bem tranquilo também. Vamos lá no navegador. Insomnia. Tem para Windows, Linux, Mac, para todas as plataformas, tá? Aqui ele vai mostrar exatamente a plataforma que você está no momento. Se você acessar no computador que tem Windows, ele vai te mostrar o download para Windows, tá? Então a instalação é bem tranquila também. Maravilha, vou rodar a aplicação aqui, ó, npm run dev, para ela ficar disponível. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Já deu um errinho aqui, já a gente resolve isso aqui, tá? Deixa eu só abrir meu Insomnia aqui para começar. Eu já deixei configurado aqui, ó. Só tá com os nomes diferentes, tá? Então eu vou apagar tudo isso aqui, só para facilitar o nosso entendimento, para você começar do mesmo lugar onde eu estou começando, tá? Então provavelmente você vai receber o Insomnia dessa maneira aqui. Você vai clicar aqui nesse mais e clicar em New Request. E vou chamar ela aqui com o nome que você quer. Eu vou chamar de Users. E o tipo de requisição vai ser do tipo Post, que vai ter um body do tipo JSON. Tá? Aqui o caminho é http://localhost 3333, que é a nossa aplicação rodando, né? E aqui eu vou colocar /users, tá? No body vai ser name Daniel, por exemplo, e e-mail vai ser daniel.lopes@email.com, tá? Mas ainda não vamos fazer requisição, porque se a gente fizer aqui, ó, ele vai dar um erro porque o servidor não está disponível, né? Porque ele fez um crash aqui, né? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou lá no meu index, aqui no index.js, tá? E aqui ele está fazendo uma validação para verificar se eu estou utilizando variáveis do tipo .env, né? Eu vou simplesmente apagar esse let, esse cara aqui, e eu vou criar um const, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer
é esse import aqui, ó. Esse import vai vir de require config database. Fazendo isso aqui, eu acho que já vai resolver, tá? Vou apagar algumas coisas aqui que não tem necessidade de a gente utilizar por enquanto. Lembrando que você tem esse projeto finalizado depois para você clonar aí no seu repositório, tá? Se a gente voltar lá no nosso terminal, ó, o servidor já está rodando sem nenhum tipo de erro. Só vou limpar aqui a tela para a gente ver ele rodando sem nenhum tipo de erro, né? E agora eu tenho que fazer a minha requisição, tá? Antes de fazer essa requisição, eu vou lá aqui no meu The Beaver e vou dar um F5 aqui para vocês verem que não tem nenhum dado cadastrado aqui, né? Tá totalmente vazio. Mas agora eu vou no Insomnia e vou fazer aquela requisição para a barra user. Só que eu acho que ainda não criei essa rota. Vamos testar aqui. Ó, não, criei já a rota assim, né? Ele me retornou aqui, ID 1, nome Daniel, e-mail daniel.lopes@email.com e updated at, ele cria isso aqui tudo automaticamente. O created at também cria-se automaticamente. Se a gente voltar aqui agora e for lá no nosso querido The Beaver, dar um F5, olha só, o nosso usuário já está cadastrado ali automaticamente. Então a gente já vinculou o nosso Node.js com o nosso querido Sequelize e com o nosso Postgres e tudo integrado uma coisa com a outra, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos para os próximos passos. Vamos criar aqui um CRUD completo, né? Eu vou abrir aqui o controllers. Depois de store, eu vou criar aqui a sync index, que é para a gente trazer todos os usuários cadastrados. Aqui ele vai receber um rec, um res. E aqui eu faço um const users igual a await user.findAll. É uma função, um método do próprio Sequelize, tá? Esse findAll. Eu dou um return res.status 200.json e passo aqui o meu users. Agora a gente pode vir aqui em routes e já criar aqui, ó, routes.get /users, passando aqui o user controller.index. Se esse vídeo estiver rápido para você, eu peço por favor para você diminuir a velocidade dele. Por quê? Se eu fizer uma velocidade muito lenta, esse vídeo vai ficar com 1, 2 horas, né? Então a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, e visto que é um vídeo para YouTube também. Nos nossos cursos, a velocidade tende a ser um pouco mais tranquila para você assimilar cada vez mais. Então, route.get, vamos lá no nosso Insomnia, eu vou duplicar essa rota aqui, só que eu vou dizer que ela vai ser agora do tipo get, tá? E ela não precisa de nenhum body. Então eu coloco aqui no body. Se eu der um send, olha só, ele me traz aqui o usuário Daniel que foi criado. Se eu criar aqui agora um outro chamado João, e aqui chamar João@gmail.com. Dá um send. Opa, o usuário já existe, deixa eu ver o que aconteceu. Vamos testar nossa validação. Provavelmente nossa validação está errada aqui, né? Na verdade aqui é o seguinte. Eu abri o primeiro objeto, aí eu vou ter aqui um where, e aqui assim eu passo o e-mail, né? Ele vai ter essa cláusula where aqui. Na hora que eu tentar criar aqui agora um novo usuário, send, olha só, ele trouxe para mim o João aqui, tá? Ele trouxe o ID 3 porque eu já tinha criado, provavelmente, eu dei um pause no vídeo e criei um usuário rapidamente para testar, e ele me gerou o ID 2, né? Então agora ele gerou o ID 3 ali pra gente. Então se a gente testar aqui agora, lá no nosso The Beaver, olha só, ele já criou também pra gente aqui o nosso usuário João, tá? Então a gente fez aquela correçãozinha ali na nossa validação, faltou a cláusula where, tá? A gente vê aqui no Insomnia ele listar todos os usuários, olha só, ele traz os nossos 2 usuários. A gente criar mais um usuário, ele cria o usuário, se a gente quiser listar, ele lista os 3 usuários aqui. A gente pode detalhar um único usuário também, tá? Eu já vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um outro get, só que esse get vai ter o ID /1 na frente, tá? Vai ser a /1, para a gente consultar um usuário específico. Esse endpoint ainda não existe, então a gente vai lá no nosso Visual Studio Code, vou lá em routes e vou criar aqui, ó, o routes.get /users /2 tá? Aqui vai estar dentro de user controller.show, que ainda não existe esse show aqui, tá? Mas a gente vai criar aqui agora.
Então vamos lá em user controller, embaixo de index, async show hack has, e aqui a gente faz um const id vindo de hack.params, que são os parâmetros da nossa rota, tá? Ele fica dentro desse params. E aqui eu faço const user igual a await user.find by pk, que é by primary key, que a primary key é o nosso ID, né? Ele definiu assim. A gente vê aqui no nosso database migrations, o nosso ID é a nossa primary key, tá? Então ele vai identificar, ele vai tentar buscar pelo ID. Se o primary key fosse o e-mail, você teria que passar o e-mail e não o ID, tá? Então, encontrar por primary key, e aí você faz. Se não encontrar o user, você dá um return aqui, né? Return has.status 404.json e aqui message user not found, tá? Se encontrar, você dá um return has.status 200.json user, né? E uma outra coisa que é importante talvez você fazer aqui é colocar essas informações dentro de try-catch, né? Por exemplo, pegar todo esse código aqui, ó, e colocar dentro de try-catch. Porque na cláusula catch você evita que sua API trave caso dê algum problema, né? Aí você dá um return has.status 400.json e aqui você teria que tratar a mensagem por mensagem, né? Por exemplo, aqui message seria falha ao cadastrar usuário. Aqui nesse outro aqui, try catch, coloca todo esse código dentro do try e coloca uma mensagem de erro. Vou copiar essa aqui de cima. Falha ao listar usuários. Tá? Então é sempre interessante a gente colocar dentro de try catch, que assim a gente previne que a nossa aplicação trave por completo, tá? Um outro erro aqui. Aqui eu já coloquei o erro em português, né? Aqui vai ser, deixa eu ver, user e usuário não encontrado. Usuário não encontrado. E aqui vai ser falha ao detalhar usuário. Tá? Então é sempre importante a gente colocar try catch aí. Creio eu que se a gente passar agora lá no Insomnia já essa requisição, ele vai trazer para a gente. Olha só, trouxe o usuário 2, ou melhor, 3, 1, né? Se eu colocar o 3 aqui, ele traz o 3. Se eu colocar o 4, ele traz o 4. Se eu passar o ID, sei lá, 99, que não existe, ele vai trazer a mensagem usuário não encontrado, tá? Continuando, já fizemos aí a criação de um usuário, a listagem de todos os usuários. Vamos fazer agora a atualização de um usuário. Novamente, vamos lá no nosso controller. E aqui eu vou criar um async update que recebe hack has e coloco ali para a gente dentro do try-catch. Já vamos fazer da maneira correta, tá? Já vou colocar a mensagem de erro aqui. Falha ao atualizar o usuário. E dentro do try eu vou fazer o seguinte. Const id de dentro de hack.params. Vou fazer também o seguinte. Vou pegar as informações de nome e e-mail que podem ser enviadas, tá? Const name e e-mail, que vem de dentro de hack.body. E faço o seguinte. Await user.update. O primeiro parâmetro aqui vai ser... Eu vou até quebrar a linha aqui dentro desse meu update, porque o primeiro parâmetro é um objeto com as informações que eu quero atualizar, que é name e e-mail. Tá? O segundo parâmetro aqui, ó, vai ser a minha cláusula where. Where o ID tem que ser igual ao ID. Então eu quero atualizar o usuário que tem o ID que eu estou recebendo aqui. Então esse método update ele recebe os dados que eu quero atualizar e recebe aqui também qual o lugar que eu vou atualizar. Então eu preciso falar quem que eu quero atualizar. Então eu quero atualizar o registro que tem o ID que veio por parâmetro. Tá? A gente não tem token de autorização, a gente não está fazendo validação para proibir alguém de atualizar o usuário que não é dele. Isso tudo não é abordado nesse vídeo. Tem cursos para isso, né? Nós temos cursos para isso, se você quiser, também vai ter na descrição aí. Mas aqui nesse vídeo do YouTube seria inviável a gente fazer toda essa configuração, tá? Dando certo isso aqui, eu faço um return has.status 200. Posso até pôr aqui 200.json e passo uma mensagem aqui
usuário atualizado. Vamos testar isso aqui? Vamos lá em routes. Vou criar aqui routes.put, que é do put, que é de atualização, barra users, barra 2.id. E aqui eu passo user controller.update. Maravilha. Insomnia. Vou duplicar essa rota de push. Vou colocar ela aqui. Só que ela vai ser do tipo put, tá? E aqui eu vou atualizar o usuário 1, que é Daniel. Vou chamá-lo de Pedro. E o e-mail dele vai ser pedro@pedro.com, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos listar todos os usuários para a gente ver. ID 1, Daniel Lopes. E agora vamos tentar atualizar o Daniel. Usuário atualizado. Se eu passar ali agora get de todos os usuários, olha só, o ID 1 aqui, ó, está pedro@pedro.com. Então, mais uma vez, fizemos aí a atualização do nosso usuário. Continuando, vamos fazer a parte de deletar um usuário, tá? Vamos lá em user controller. Eu vou até copiar esse método aqui, update inteirinho, tá? Vou colocar ele aqui. Só vou chamar aqui de destroy, tá? Ele vai receber um parâmetro e aqui não vai precisar de body, né? E aqui vai ser falha ao excluir o usuário. E aqui vai ser usuário excluído com sucesso. Aí aqui vai ser user.destroy. E não temos esse primeiro parâmetro. É somente a cláusula where, né? Que é para a gente deletar qual usuário aqui, né? Se você tivesse que fazer validações, esse código ficaria aqui, ó. Validações, buscar um usuário, verificar se esse usuário que está logado tem permissão. Tudo isso você encontra no nosso curso completo. Mas aqui a gente não tem condições de explicar num vídeo tão curto como esse, tá? Destroy, vamos lá em routes. routes.delete barra users barra 2.id. Passamos o user controller.destroy. Maravilha. Vou lá no meu Insomnia. Vou duplicar aqui nesse get aqui, ó. Eu vou chamar de users, tá? Barra 1. E aqui vai ser do tipo delete, né? Só para a gente testar, vamos listar todos os usuários. ID 1 está aqui. E agora eu vou deletar o usuário ID 1. Usuário excluído com sucesso. Se a gente tentar deletar, ou melhor, listar todos os usuários agora, ele vai trazer para a gente aqui somente a listagem dos dois usuários, beleza? Então, se a gente observar aqui, nós já fizemos toda a nossa aplicação do começo ao fim e um CRUD completo utilizando PostgreSQL, SQLite e ainda de lambuja para você conseguiu fazer lá a inclusão de um banco de dados gratuito no Elefante SQL. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que você sabe que precisa. Também deixar nos comentários o que você gostaria de ver sobre Node.js, ou React.js, Vue.js. E confira também os nossos cursos que estão listados aqui. São cursos lá da Udemy, beleza? Então a gente se vê aí nos próximos vídeos. Até lá!